Jesus. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 até os versículos subsequentes. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Se após a leitura, os irmãos que estão assentados puderem permanecer, não, podem ficar sentados, se os irmãos puderem permanecer com as suas Bíblias abertas, eu ficaria muito feliz, para que você possa ter uma compreensão melhor do que será ensinado esta noite. Amém? Sucedeu que quando o Senhor haveria de tomar Elias para os céus, por um turbilhão de vento, Elias se foi com ele, Eliseu, a Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse a ele: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica-te aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram a Eliseu e disseram a ele: tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu mestre hoje por sobre tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E seguiram em frente. Versículo 7. 50 homens dos filhos dos profetas foram e puseram-se de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, e elas foram divididas para lá e para cá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. Sucedeu que quando eles haviam partido, Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. E ele disse: pediste coisas duras, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim acontecerá para contigo, mas se não vires, não sucederá. Sucedeu que enquanto eles seguiam andando e conversando, apareceu uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, os separaram, e ambos, Elias subiu por um turbilhão de vento aos céus. Eliseu, vindo isto, bradou: meu pai, carruagens de Israel e seus cavaleiros. E ele não mais o viu. Ele agarrou as suas próprias vestes, a rasgou em 2 pedaços. Meus queridos irmãos, a temática da festa do videira é voltado para o discipulado. E nós, assim como a noite de ontem, queremos nos tornar e continuar sendo fiéis à temática proposta do discipulado. Repitam comigo: a rota de um discípulo. Lembremos-nos, senhoras e senhores, que nós estamos falando aqui da continuidade de um legado que começou desde o profeta Samuel, quando houve silêncio em Israel durante muitos anos por causa dos juízes. Depois da implantação da forma teocrática que nós chamamos tempo dos juízes, entrando o período monárquico, que é o período dos reis de Israel. Nós conhecemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, e a posteriori Davi e também Salomão. Depois, dentro desse contexto destes primeiros 2 reis, entra e Deus começa a falar de novo por meio de um jovem que foi criado na casa do Senhor, chamado profeta Samuel. Um homem do qual Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, e ele já nasceu de um milagre, sendo assim uma resposta de Deus para Israel. A necessidade de Ana,
faz com que ela faça com Deus uma aliança. E quando Samuel nasce, ela oferta Samuel para o Senhor, dizendo: este te servirá todos os dias da sua vida. Samuel é entregue ao Senhor e cresce na casa do Senhor, ouve a voz do Senhor, e a Bíblia diz que quando Samuel estava deitado, por algumas vezes o Senhor chamou Samuel, e das vezes que Deus chama este profeta, ele corre até o seu discipulador, chamado Eli, e diz: o Senhor me chamou, Senhor. Eli disse: não, meu filho, volte a deitar de novo. E o texto sagrado diz que assim uma vez mais acontece. Deus chama Samuel pelo nome, e Samuel corre até o seu discipulador, e mais uma vez acontece. Ele diz: volta a deitar-te, porque eu não te chamei. É interessante que quando nós notamos esse texto, nós vamos ver o próprio Deus respeitando a linha do discipulado e do discipulador. Observe que quando Deus fala com Samuel, ele fala com a voz de Eli. Sim, senhoras e senhores, ele falou com Samuel com a voz de Eli. Por quê, pastor? Porque se tinha uma voz que Samuel conhecia, era a voz do seu discipulador, era a voz do seu tutor, era a voz do seu ensinador. Se Deus não tivesse falado com Samuel com a voz de Elias, ele correria até Samuel, ou até Eli, diria: mestre, alguém está me chamando, e não é o Senhor, porque eu conheço a tua voz. Mas Deus falou com Samuel através da voz do seu discipulador. Deus não quebrou as suas regras. Deus começou a falar com aquele menino com a voz do seu pastor, do seu mentor. E aqui há um princípio do discipulado. Todo conhecimento que nós teremos de Deus depende do quanto aprendemos com aqueles que nos ensinam a palavra do Senhor. É interessante que naquela madrugada, Eli ouvindo por 3 vezes Samuel indo até ele, ele olha para o jovem e diz: quando te chamar de novo, diga ao Senhor: eis-me aqui, meu Senhor. E mais uma vez, senhoras e senhores, quando aconteceu isto, nós vamos ver o princípio do discipulado aqui. É o discipulador colocando um discípulo em um nível em que ele possa ouvir a voz de Deus, em que ele possa ter experiências pessoais com o Senhor. E o princípio do discipulado nasce aqui. Nós conhecemos a história. Samuel vai fundar o que nós conhecemos como escola de profetas. A escola de profetas vai trazer para debaixo das suas asas não homens que vão aprender a profetizar, não, senhoras e senhores, mas homens que vão aprender a desenvolver o ministério profético. Samuel funda o que nós conhecemos como a escola de profetas, e aqui nasce o princípio mais uma vez do discipulado. Estes homens aprenderiam a lei do Senhor, eles não aprenderiam a profetizar, não, eles já tinham recebido de Deus o ministério profético. Há uma diferença do ministério profético do Antigo Testamento para o dom de profecia do Novo Testamento. O ministério profético era integral, o dom de profecia é esporádico. E no Antigo Testamento, Samuel monta uma escola para ensinar estas pessoas que haviam recebido de Deus o ministério profético. Ele vai fundar essa escola de profetas, mas essa escola vai ganhar projeção no tempo de Elias, e vai ganhar mais projeção ainda no tempo de Eliseu. É interessante, senhoras e senhores, esta iniciativa de Samuel em projetar na vida
vida destes jovens, ou destas pessoas com potencial profético, ele chama eles para debaixo das suas asas e começa a lhes ensinar os fundamentos da palavra do Senhor. A escola de profeta, ela é extraordinária, porque por muitas vezes no Antigo Testamento, até mesmo depois que os reinos foram divididos, hora ou outra, aparecia o que chamamos de profeta anônimo, metendo o dedo na cara de reis, metendo o dedo na cara de sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. O que era isto, pastor? Isto era o legado da escola dos profetas, daqueles homens que haviam aprendido com Samuel e que agora também tinham da palavra do Senhor no seu coração, e não só da palavra, eles tinham a unção do Espírito Santo nas suas vidas. Eles eram homens instruídos por profetas, e assim também consequentemente herdavam o seu legado. É interessante, senhoras e senhores, que a palavra discípulo é o que melhor caracteriza hoje em dia os seguidores do maior profeta que nasceu em todos os tempos, do maior sacerdote, do melhor rei, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra crente, para você ter uma noção, aparece por 12 vezes na Bíblia Sagrada. Já a palavra cristão aparece por 3 vezes na Bíblia Sagrada, mas a palavra discípulo só nos Evangelhos e Atos aparece por 260 vezes. Discípulos de Jesus, discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. E que honra é para nós sermos conhecidos como discípulos de Jesus em uma geração carente de referência, aonde qualquer ídolo que a mídia cria, que a mídia gera, logo se forma um fã-clube. Mas o que acontece? Estes fã-clubes são dissipados porque o ídolo formado pelas mídias digitais ou pelas televisões, eles são perecíveis, logo eles morrem e os seus fã-clubes se acabam. Mas Deus não tem fã-clube, Jesus não tem fã-clube, ele tem discípulos cheios do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Enquanto houver igreja na terra, nunca deixará de haver discípulos. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus não é um ídolo forjado pelas mídias digitais ou televisiva. Ele morreu, é verdade, mas a história dele não terminou na morte. A história dele começou ao 3º dia. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele atraiu para si a todos quantos o Pai chamou. E aqui está em Matinha uma porção daqueles a quem Jesus chamou para ser não fã-clube, mas para ser discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra discípulo, ela vem do grego e significa mateteus, que significa aprendiz, ou aquele que está coadunante com a ideia do seu mentor. Durante toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a formação de discípulos. Por exemplo, Moisés forma Josué, Noemi forma Ruth, Elias forma Eliseu, Jesus Cristo chama os 12, Paulo forma Timóteo e Tito, e Jesus Cristo não formou só os 12, ele fundou uma igreja cheia de discípulos, cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas detidos ao texto que lemos, senhoras e senhores, nós não precisamos introduzir Elias nessa história. Até uma criança conhece a história de Elias aqui, eu sei disto, estou seguro disto. Mas veja bem, quando Elias está para terminar o seu legado, está para ser assunto aos céus, o que é que ele faz? Ele está desgostoso, ele está alarmado, ele está triste por causa do peso
do ministério, a unção está sobre ele. O rei manda chamar Elias, e a Bíblia diz que vai uma comissão de 50 soldados. Elias olha para eles e diz: olha, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e vos consuma. A história disse que o fogo desce e aqueles soldados são consumidos pelo fogo do profeta. E isto acontece por mais 2 vezes, até chegar à terceira comissão, que se humilha para ele, diz: não nos mate. Ele tem piedade destes e segue. Mas por aqui percebemos que Elias está cansado, porque todo mundo que tem unção, mas já está cansado, começa a matar os outros. E aqui Deus começa a dizer para ele: eu vou te recolher, eu vou te chamar. E aqui ele faz uma promessa para ele: olha, para ungir Jeú rei sobre Israel, fala com Eliseu, ele ungirá Jeú rei sobre Israel, e ele ficará no teu lugar. Elias já sabia disto. Ele passa na casa de Eliseu, ele está aradando a terra. E aqui, queridos irmãos, começa a trajetória. O primeiro passo de um discípulo é ouvir o chamado do mestre, é ouvir a voz do seu Senhor. O segundo legado de um discípulo é se abster das suas próprias vontades, é renunciar os seus próprios desejos, é deixar o seu coração ser inundado pelo desejo do seu Senhor, do seu mestre. E para isto, Eliseu precisava deixar algumas coisas para trás. Quando ele ouve a voz de Elias, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, me dê só um tempo. Ele quebra a carroça, faz lenha, mata os bois e faz carne, assa aquela carne, dá uma festa, sacrifica os bois e sacrifica as carroças. E ele está dizendo: para seguir o mestre e para ser um discípulo, eu preciso sacrificar aquilo que para mim é mais importante, aquilo que para mim é mais eficaz, é mais influente no meu coração. Ele pega os bois e mata, ele pega a carroça e queima. Isto quer dizer, senhoras e senhores, que todo discípulo de Jesus precisa se desfazer de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, para viver o que o mestre deseja, para viver o que Deus tem para ele. Às vezes, e quantos aqui de nós não deixamos tantas coisas do passado para podermos ser discípulos de Jesus? Alguns deixaram amizades do mundo, outros deixaram a bebedeira, outros deixaram a prostituição, outros deixaram coisas negativas. E você está aqui nessa praça pública como um discípulo de Jesus Cristo, que ouviu a sua voz. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando Elias parte dali, Eliseu vai seguir ele, e o primeiro lugar para onde eles vão, a primeira rota de um discípulo, é para Gilgal. É interessante, senhoras e senhores, que Gilgal, e o termo Gilgal significa o lugar das pedras. A primeira coisa que o discípulo Eliseu vai aprender é que o discipulado é o lugar das pedras. Lembro-me do que Cristo disse para os seus discípulos: todo mundo que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O lugar das pedras, o lugar das dificuldades, o lugar de deixar os atrapalhos deste mundo, o lugar de deixar os prazeres desta terra. Sim, o discipulado é exatamente este lugar aonde nós nos depararemos com o peso da cruz de Cristo, com o peso do Calvário de Jesus. Você que me ouve, você que me assiste de longe ou de perto, eu quero te dizer que o que caracteriza o verdadeiro ensino de Jesus Cristo o Nazareno é o peso da sua cruz sobre os nossos ombros. Nós vivemos dias estranhos, nós vivemos dias difíceis, dos quais nós estamos ouvindo por aí um evangelho fácil de se viver, aonde o homem é o centro da atenção,
geração aonde o evangelho é antropocêntrico, desde os das nossas canções até muitas doutrinas pregadas por aí. Mas, senhoras e senhores, o que caracterizará um verdadeiro discípulo será o peso da cruz que está nos nossos ombros. Gilgal é o lugar das pedras, é o lugar de sentir o peso da cruz de Cristo. E sabe o que é interessante? Que esse primeiro passo para Gilgal, acontece que Gilgal foi o lugar que ficou conhecido, aonde cessou o maná de Deus durante a peregrinação. Foi em Gilgal que o maná cessou. E devo lhes dizer que maná é suprimento para a carne, sim, para que os homens, a carne dos homens não morresse. Deus deu para ele alimento, mas era um alimento da terra, ainda que a provisão fosse do céu. O maná alimentava a sua carne para que eles pudessem sobreviver. O primeiro passo do discípulo é caminhar para Gilgal, e é porque em Gilgal acaba-se o maná. Sim, no discipulado a carne passa fome, senhoras e senhores. No discipulado nós aprendemos a matar a nossa carne e o nosso desejo. Nós estamos caminhando para Gilgal, mas em Gilgal também é marcado por outra coisa. O que, pastor? Foi em Gilgal que os judeus foram circuncidados. O que quer dizer isto? Que em Gilgal os nossos desejos são mortos, a nossa vontade é morta, o desejo da carne se acaba. Mas Gilgal também é lugar de aliança com Deus. É em Gilgal que os homens são circuncidados, é em Gilgal que a aliança nasce. Então, na caminhada do discipulado há duas coisas. O primeiro passo, Gilgal. Quando eu chego em Gilgal, o maná da carne se acaba, mas quando eu chego em Gilgal, há uma circuncisão, há uma aliança. Vai marcar a minha história, vai marcar a minha vida. É em Gilgal que Deus marcou os homens do prepúcio. Mas só que quando o Novo Testamento é revelado, Deus disse que a circuncisão não seria mais no prepúcio do homem, não seria mais na carne do homem, mas seria uma circuncisão na alma, uma circuncisão no coração. E circuncisão é aliança. Quando eu chego pelo discipulado em Gilgal, eu aprendo que os desejos da minha carne vão morrer, porque eu fiz com Deus uma aliança inamovível, inabalável. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só quem já fez com Deus uma aliança, levante a sua mão e glorifique a Deus pelo que Ele fez contigo por esta aliança. Mas, senhoras e senhores, Elias não está feliz só com Gilgal, e ele vai convidar ele para caminhar um pouquinho mais. A Bíblia diz que ele faz uma proposta para Eliseu. Eliseu, fica aqui em Gilgal e eu vou seguir para Betel. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, eu gostei tanto da aliança, eu gostei tanto que o maná cessou aqui da carne, eu gostei tanto da cruz de Cristo, eu não te deixarei mais. E ele parte para o segundo nível do discipulado. Ele chega até Betel. Os senhores e as senhoras sabem que o termo Betel significa a casa de Deus. Mas quem era Betel? Betel, o nome antigo de Betel chamava-se Luz. E este nome é conhecido porque Jacó saiu da casa do seu pai com uma aliança com Deus. Mas aqui acontece o que o pastor disse ontem. O discipulado, quando você aceita Jesus, você tem um encontro com Deus. Aliás, você faz uma aliança com Deus, mas o encontro com Deus você terá no caminho até Betel. Sim, senhoras e senhores, Jacó sabia disso. Ele ouviu falar de Deus a vida toda, o Deus do seu pai e do seu avô. No entanto, quando ele sai de casa, em caminho para a casa do seu tio Labão, entre essa jornada do percurso da sua casa, no percurso da aliança com Deus, ele vai chegar em Luz. E quando ele chega em Luz, há escuridão, porque o texto disse que houve noite e ele pernoitou por ali. Pegou uma pedra, colocou debaixo da sua cabeça, fez um travesseiro, e quando ele dorme e sonha, a Bíblia Sagrada diz que os céus se abriram, e a primeira coisa que Jacó vai ver é uma escada posta da terra até os céus. E ele vê mais, ele vê anjos subindo e vê anjos descendo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Betel Luz vai ter o nome mudado para Betel, porque quando Jacó acorda, logo ele
sabia quem era o Senhor de verdade. Eu já tinha uma aliança contigo na minha casa, em Gilgal. Mas agora eu estou caminhando para Betel, para um encontro verdadeiro contigo. É no caminho do discipulado que nós vamos conhecendo quem é Jesus. É nessa trajetória diária, a cada aula, a cada doutrina, a cada escola dominical, a cada pregação, Jesus vai entrando em nossos corações, vai enchendo a gente de esperança, vai enchendo a gente do conhecimento. Por isto, esta noite em praça pública, existe uma igreja esperando Ele voltar, e nós esperamos mesmo, porque aprendemos isto. Isso é estar em nosso coração, porque somos discípulos. Só discípulo tem esperança. Cadê a igreja de Matinha que tem esperança deste céu se romper e Jesus vir nos buscar? Betel é o lugar do encontro, é o segundo passo do discipulado. Veja, naquela noite Jacó vê uma escada que dá da terra no céu, irmãos. O discipulado começa na terra, mas ele termina lá no céu, porque lá o conhecimento é pleno. Lá ninguém vai perguntar nada para ninguém. Nós teremos as nossas faculdades mentais 100%. Nós olharemos Abraão, Isaque e Jacó e não perguntaremos o seu nome. Nós saberemos quem eles são. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Sabe o que é isto, senhoras e senhores? Betel é o lugar aonde a escada de Deus está posta. Cada degrau eu estou chegando mais perto de Deus. É uma escada do discipulado. Quanto mais eu escalo ela, mais eu me torno um homem lá de cima, uma mulher lá de cima, um discípulo lá de cima. Cada degrau de santidade, de renúncia, de deixar os nossos sentimentos pecaminosos, é um degrau que eu estou subindo para me encontrar com Deus. Outra coisa que aprendemos aqui, e Deus está ensinando para Jacó, é que a escada que ele vê dos céus ou da terra nos céus, é a escada da oração também. Irmãos, alguém aqui aprendeu, foi no discipulado a orar, sim ou não? Sim, senhoras e senhores. A minha pergunta é: alguém dos senhores ou das senhoras consegue subir uma escada sem dobrar o joelho? É impossível subir uma escada sem dobrar o joelho. Mas quando dobramos o joelho, Deus está ensinando: a minha escada é a oração. Na hora que tu dobra o teu joelho, você sai da terra e vai para o céu. Sai da terra e vai para o céu. Sai da terra e vai para o céu. A escada da oração se aprende no discipulado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Elias convida Eliseu para ir para o terceiro nível do discipulado. Já saímos de Betel, da casa de Deus, e agora estamos em Jericó. Quando ele chega em Jericó, o nome Jericó quer dizer essência, perfume, lugar da essência. Olha, ele já andou tanto com o seu Senhor, que agora ele está com o aroma do seu mestre, a essência do seu Senhor. Aleluia. Escute só, você lembra que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 16, ele disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume ali é a essência de Cristo. Aonde nós passamos, nós exalamos o seu aroma, o seu cheiro, as suas virtudes. Mas escute só, senhoras e senhores, esse perfume de Cristo Jesus em nós, a sua fragrância, já vou encerrar, irmãos, é bem sintética a mensagem hoje. A fragrância de Cristo nos é dada por meio do Espírito Santo de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Nós não tínhamos essa essência, nós não tínhamos o seu cheiro, nós não tínhamos a sua capacidade. Mas o que aconteceu, pastor Edson, quando eles olhavam Jesus pela alta madrugada andando por sobre as águas, os seus discípulos sem essência lhes via e dizia: eis um fantasma. Quando os seus discípulos sem essência dentro do barco, quase a naufragar, Jesus se
põe na proa do barco, levanta as mãos e diz: vento, te acalma, tempestade, faz bonância. Os discípulos olhavam para ele e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De onde vem essa essência? De onde vem esse cheiro? De onde vem esse poder? Aí, queridos irmãos, quando Jesus chega na porta do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, ele diz: tira a pedra, e dá um grito: Lázaro, vem para fora. Lá vem Lázaro cheio de ataduras, cheio de ataduras em volta do seu corpo, saindo, e o povo do lado de fora dizendo: quem é este que até o mundo dos mortos lhe obedece? Que essência é essa? Daquele que via um cego e curava, daquele que via um morto e ressuscitava, daquele que via um endemoniado e expulsava. Que essência é essa? Essa é a essência do céu na terra. O aroma suave, para onde ele passava, as pessoas queriam tocar nessa essência, e quando tocavam nele, era curada, era manifestado o poder. E aí, irmãos, Jesus disse para os seus discípulos: não se preocupem, quem chegar em Jericó vai ganhar essa essência. Quem for me conhecendo mais profundamente vai ganhar esse poder. E é interessante que quando chega no livro dos Atos dos Apóstolos, ele cumpre o que prometeu, e os homens estavam na escada de Jacó orando ao Senhor durante 10 dias. Já estavam no discipulado, já estavam na prática, já estavam orando. E quando eles estão orando, Jesus olha para ele: ah, vocês estão em Betel? Estão na casa de Deus? Estão em oração? Estão seguindo as regras do discipulado? Então lá vai poder. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viram-se entre eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um destes. Aleluia! A essência dos céus foi derramada nos seus discípulos. É por isto que daqui e ali a gente vê a irmãzinha do coque, do círculo de oração, marchando na igreja, cheio do Espírito Santo, e a gente coloca dedo na cara de demônio e diz: demônio, vai-te embora daqui, porque aonde o cheiro de Jesus está, o diabo precisa bater em retirada. A igreja é a maior nação desta terra. Sobre nós está o cheiro de Cristo, o poder de Cristo, a essência de essa alegria que você sente aí é o senso de Cristo, é o cheiro de Cristo. Essa transformação que teve na tua alma é o cheiro de Cristo. Essa glória que há no teu rosto é o cheiro de Cristo. Esse desejo de ir para a oração de madrugada é a fome de Betel. Essa alegria que a tua alma, que não tem cachaça, não tem festa, não tem droga que supra a necessidade, que tome o lugar que o Espírito Santo de Deus preencheu na tua vida. Você era um Zé Ninguém, um desprezado, um zero à esquerda, até Jesus derramar a sua essência sobre você, sobre eu, sobre nós. Então quem não recebeu o poder de Deus, levante a mão, levante, na autoridade do nome de Jesus. Quem vem para o culto é para cultuar. Abra sua boca por 10 segundos e solta uma rajada de glória em praça pública esta noite. Só quem está sentindo ele aqui esta noite. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, os que estão enfermos, levante a sua mão por 5 segundos.
Jesus Cristo, eu não posso sair daqui sem fazer esta oração. Aonde houver uma enfermidade alojada no corpo do servo e da serva de Deus esta noite, em nome de Jesus, receba a cura agora. Chegamos em Jericó, lugar da essência, onde o discípulo tem um cheiro de Cristo. Jesus divide o seu cheiro conosco em Atos 2. Quando chega em Atos capítulo de número 4, senhoras e senhores, versículo 13, os maiorais, os estudados, estão vendo os discípulos pregando. E quando eles olham eles pregando, eles dizem: peraí, esse ali era pescador, aquele ali era de uma classe baixa. Por que é que eles estão falando de forma diferente? Por que é que eles estão fazendo isto? E um sabido começou a ouvir isso e disse: não, Senhor, nós sabemos disso porque eles estavam com Cristo. A essência de Cristo está com eles. A essência do Mestre está neles. E o texto diz que logo eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, quem se mistura com Jesus nunca mais é o mesmo. Quem se mistura com Jesus nunca mais anda igual. Quem sente o cheiro de Cristo, levante aí, meu pastor. Quem se mistura com Cristo é assim: o perfume dele em mim, o perfume entranha na minha roupa, na minha alma, e a minha vida não é mais a mesma. Eu ando diferente, eu falo diferente, e ainda tem poder na minha alma para fazer tudo que ele fez, tudo que ele fez. Se você não é discípulo, ou se você já é discípulo, receba de Deus mais poder para sair esta noite daqui cheio até a tampa. Receba a glória do Espírito Santo em praça pública. Para os que não conhecem a Jesus, estão olhando e dizendo: é um bando de loucos na praça. Tenha-nos como loucos mesmo, mas somos os loucos que brevemente estaremos saindo desta terra, indo ao encontro do nosso Senhor. Quem se mistura com ele nunca mais é igual. Quando chegamos em Atos capítulo 11, versículo 26, o texto bíblico diz que logo eles foram chamados de cristãos. Eram pequenos cristos caminhando em Jerusalém. Aleluia. Pequenos cristos, porque a essência do Mestre estava sobre ele. Mas aqui agora, senhoras e senhores, nós chegamos no último nível do discipulado. É o nível do Jordão. Elias convida Eliseu e diz: vamos para o Jordão. E Jordão significa lugar onde se desce. Chegamos ao auge do discipulado. É quando nós já fomos preparados para servir, para descer, para sermos servos e escravos da igreja, mas escravos da orelha furada. Orelha furada significava que quando o escravo era liberto, ele dizia: não, Senhor, eu gostei tanto de te servir, fura minha orelha, para que quando as pessoas vejam a minha orelha furada, eles saibam que eu estou te servindo porque tu és bom demais, e de perto de ti eu não quero sair nunca mais. Nós chegamos no nível do Jordão, e quando estamos no nível do Jordão, Elias pega a sua capa, faz ela em duas bandas, aliás, pega ela, enrola, toca nas águas, as águas vêm para cá e vai para lá. Isso, irmãos, olha só, o nível do discipulado faz com que o Jordão seja o lugar onde eu e você comecemos a fazer o que o nosso mestre também fez. Depois que Elias passou por ali com Eliseu, os carros de fogo lhe separaram, um vento forte levou Elias, mas enquanto o mestre sobe, ele está dizendo: Eliseu, eu vou, mas te deixo um presente, recebe a minha capa. E capa não serve para vestir ninguém, senhoras e senhores, capa serve para revestir. Eu estou vestido com esta camisa, mas estou revestido com este terno. Quando Elias sobe aos céus, ele disse: eu vou, mas eu te deixo a minha capa, reveste-te dela. Quando Jesus sobe aos céus, ele foi, mas ele disse em Lucas capítulo 24, versículo 49: esperai, pois, em Jerusalém,
Pai, e vocês serão revestidos, 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 revestidos. Só quem é revestido, só quem tem língua estranha, só quem fala em mistério, quem está falando em mistério já, é porque já recebeu o revestimento. Se você ainda não é revestido, em praça pública, algum lugar para falar em mistério também, ser revestido de Deus esta noite. Já está aparecendo crente revestido aqui no meio da praça. Já tem crente estralando em mistério. Já tem uma língua do céu na boca de crente aqui na terra. Essa língua do céu é só o começo. Se a língua é de lá, quem fala a língua de lá também é. E se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, receba agora, em nome de Jesus. Receba, glória, aleluia, aleluia. Receba o batismo com o Espírito Santo em praça pública. Chegamos à margem do Jordão, pastor Dimas. O lugar que desce. É o ponto central de um discípulo. Quando nós entendemos que precisamos descer. No Jordão, pastor Dimas, já passamos pela casa de Deus. Já passamos por Gilgal. Já passamos por Jericó. Chegamos às margens do Jordão. E o termo Jordão significa aquele que desce. Pastor, mas isso não é ao contrário? No céu não é assim. Jesus disse: entre vós não será assim. Aquele que quiser ser grande, que sirva a todos. O discipulado vai me levar a servir os irmãos. É por isso que o ministério que está aqui todo o tempo está sob ataque. Por quê? Porque os nossos lombos são feitos para que a igreja possa estar de pé. Está de pé. Estamos servindo a casa de Deus. Estamos servindo o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, irmãos, Deus enchia os homens do seu Espírito e eles faziam coisas extraordinárias. Sansão arrancou um portão com as mãos. Sansão matou exércitos, matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Cheio do Espírito Santo, Davi venceu um exército. Cheio do Espírito Santo, Daniel colocou leão para dormir. Mas quando chegamos no Novo Testamento, depois que o Espírito Santo desce, chegamos em Atos capítulo 6, e a primeira característica daqueles que serviriam à mesa, eles deveriam ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Servir é um negócio tão sério que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para servir. Eu vou encerrar. Ele pega a capa. Olhe para cá. Você só será um discípulo comprometido quando você tiver a capacidade de fazer o que teu mestre faz. Jesus olhou, pastor Biné, para a igreja e disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Olhe para cá. A perspectiva do discipulador é que o seu discípulo seja melhor do que ele. Quem ensina com amor, ele vê a projeção do seu discípulo, alguém que será melhor do que ele ainda. Vai ser melhor do que ele ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Do outro lado está os discípulos dos profetas. Deste lado está o discípulo que Elias escolheu. Ele pega a capa do seu Senhor, ele rasga ela em 2 bandas. Ele chega no mar, e ele no rio, e ele disse: aonde está o Deus do meu discipulador? O Deus que ele me ensinou a amar, o Deus que ele me ensinou a respeitar, o Deus que eu vi ele abrindo. É por isso que eu estou aqui também abrindo o rio. E nessa mesma hora o Jordão se faz em 2 bandas. E nesse momento os outros discípulos cantam de lá: o espírito de Elias está
sobre Eliseu. Nós só seremos reconhecidos como discípulos verdadeiros de Jesus quando nós tivermos nas nossas mãos o poder e a capacidade de fazer o que ele fez. Nós vivemos uma época de esfriamento espiritual. As histórias dos avivamentos estão na Bíblia e nos livros das histórias do decorrer da igreja, mas Jesus está escrito, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Todo avivamento começou com oração e Bíblia e coração que queimava por desejo pelo Espírito Santo. Não precisa nem uma multidão. Se tiver meia dúzia esta noite com o coração inflamado para buscar a presença do Senhor, Matinha vai ficar pequena. Oh glória, oh glória, oh aleluia. O discípulo que se posiciona recebe de Deus poder. O discípulo que se posiciona recebe de Deus graça. Então esta noite, aonde está o primeiro posicionado para receber de Jesus graça e unção para construir um legado e um rastro de poder nesta cidade? Por último, o discípulo de Cristo, ele frutifica. Depois que Eliseu passou do Jordão, ele vem fazendo, observem o texto bíblico, leiam depois, eu não li esses textos. Ele vem fazendo o mesmo percurso, pastor, que Elias fez com ele. Ele sai do Jordão e vai para Jericó. Em Jericó as águas são amargas. E o primeiro sinal de quem já passou pelo discipulado e está pronto para produzir é fazer como Eliseu fez. Saiu do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo. O mestre deixou ele, já pode andar com suas próprias pernas. Quando ele chega em Jericó, as águas são amargas. E em lugar que as águas são amargas, as árvores não dão fruto. Mas ele chegou lá, consertou as fontes das águas, e as árvores voltaram a dar os seus frutos de novo. Porque um discípulo de Jesus frutifica. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos por um minuto. Eu já estou fazendo a oração de encerramento. Espírito Santo de Deus, eu preguei esta noite a tua palavra. Aonde houver um coração incendiado pelo teu Espírito esta noite, Senhor, alguns chegaram aqui com cinzas no coração, mas eu estou seguro que é por meio da tua palavra, que é a chama para o avivamento, esta noite eles voltam com a certeza que precisam ser um discípulo melhor. Então esta noite, quem